eu agradeço o convite, né? E foi uma satisfação participar do evento. Fui muito bem recebido e a oportunidade de falar para uma plateia seleta e sobre um tema que hoje é a realidade no país, que é o combate à corrupção, porque me parece que a sociedade de fato está saturada de a cada dia nos depararmos com novas situações de corrupção. E nós temos hoje, segundo entendemos, o Ministério Público, uma janela de oportunidades de fato, que é a possibilidade de mudar esse parâmetro. Porque se a gente simplesmente se indigna, mas não faz nada de concreto, a gente vai se deparar para o resto da vida com esquemas de corrupção, operações, dia após dia. Nós temos a oportunidade de mudar através do projeto que o Ministério Público inicialmente encampou, chamado Projeto 10 Medidas contra a Corrupção, que nada mais são do que 20 projetos de lei de iniciativa popular e que necessitam de 1,5 milhão de assinaturas no país inteiro e que, com o apoio das instituições, estamos conseguindo. Esses projetos eles visam coibir a corrupção, facilitar a recuperação de recursos desviados e, sobretudo, desestimular a pessoa que pratica hoje corrupção, tanto o corrupto como propriamente o corruptor, porque a corrupção é um crime de dois lados, só existe ao recebimento do dinheiro ilícito se alguém oferece, muitas vezes. Então, a punição dessas pessoas de modo exemplar para que desestimule o sujeito à prática desse ato de corrupção. Então, é um momento único, a população, a sociedade está saturada, vemos manifestações nas ruas, vemos manifestações de protesto, mas que de uma forma concreta nós temos a oportunidade de mudar através desse projeto que iniciou no Ministério Público, mas hoje é um projeto da sociedade. O Ministério Público ele é uma instituição independente, não é vinculada aos 3 poderes conhecidos tradicionalmente, que é Executivo, Legislativo e Judiciário. O Ministério Público é independente, não se vincula a nenhum deles. Os procuradores do Ministério Público Federal, procuradores da República e os promotores de justiça em âmbito estadual, eles têm, dentre as prerrogativas, o que a gente chama de independência funcional, não se submetem, não recebem ordem ou limitação em seu trabalho por força da própria Constituição. E o Ministério Público é uma instituição criada na Constituição de 88, com essa cara, já existia antes, mas com essa cara de Ministério Público hoje, para ser de fato o guardião da Constituição, o defensor das leis e pela sua independência, o defensor da sociedade. A Constituição atribuiu ao Ministério Público o papel de fiscal da lei e, especialmente, um papel de garantidor do cumprimento das leis e defesa da sociedade e do cidadão. Então o Ministério Público vem exercendo seu papel e justamente trabalhando para que as coisas fluam da melhor forma possível, dentre elas não atuando simplesmente em processo de investigação, também utilizando esta possibilidade de representar a sociedade, para conclamar a sociedade, para que a sociedade acabe auxiliando, através desse projeto de iniciativa popular, a gente de fato alterar as leis que precisam ser alteradas e criminalizar de fato de uma forma mais rígida a corrupção. Nós acreditamos que sim, as mudanças a gente também não pode imaginar que são do dia para a noite, né? O Brasil não se tornou o país que se tornou com essa tolerância, digamos, à corrupção do dia para a noite. Isso é um processo desde a nossa, entre aspas, descobrimento, passando pela independência, que na prática há quem diga que foi comprada e não conquistada, e tudo mais. O famoso jeitinho brasileiro muitas vezes se confunde com a tolerância propriamente à corrupção. Então a mudança ela não é do dia para a noite, ela é mudança cultural, e para mudar um caldo cultural assim não é uma coisa fácil, mas o primeiro passo ele precisa ser dado. E o principal é o momento em que vivemos, em que a sociedade, de fato, se mostra indignada, se mostra consternada com as situações que há 10 anos, 20 anos não se mostrava dessa forma. Quando imaginávamos que a sociedade iria para as ruas e mais do que uma vez nos últimos 2 anos, independentemente da bandeira que se levante, muitas vezes sem partido político, vai justamente para manifestar indignação. Em que a sociedade acaba por adotar posturas que não adotavam. Então o momento é um momento propício, acreditamos no Ministério Público que é um momento para que a gente possa fazer o que é mais difícil, colocar o trem em movimento. E dali as mudanças serão paulatinas, graduais e espero que de uma forma eficaz, mas se a gente desistir, seguramente a certeza é que as coisas vão continuar como estão. Portanto, vamos investir na mudança.
Nós agradecemos o apoio do SIDAP e da ABRAP. O projeto, como disse, ele não é um projeto mais do Ministério Público, ele é um projeto da sociedade que o Ministério Público simplesmente deu o start e vem auxiliando na condução do projeto. Qualquer cidadão, qualquer pessoa pode imprimir uma lista de participação, colher assinaturas no seu bairro, no seu prédio, na sua família. Essas listas podem ser entregues em qualquer unidade do Ministério Público do Brasil inteiro ou enviadas pelo correio para a unidade do Ministério Público. Essas listas podem ser obtidas no site, que é www.10medidas.mpf.mp.br. Lá tem instruções, as pessoas podem se informar mais sobre os projetos de lei, tem a íntegra desses anteprojetos de lei. Tem também uma versão mais resumida para pessoas que queiram se inteirar, que muita gente não é da área do direito, eles podem entender de uma forma não jurídica, né, do que a gente está conversando. É importante que as pessoas se informem para que elas não fiquem desconfiadas, não assinem nada sem uma certeza. Então elas podem checar, elas podem ver, inclusive no site tem as entidades que apoiam, que já apoiaram formalmente, tem logotipo de algumas delas, instituições religiosas e cooperação social. E ali as pessoas podem se informar. Depois de coletadas as assinaturas, uma coisa importante dizer, deve ser assinatura física. Nós não fizemos um abaixo-assinado virtual, pois não é aceito pela Constituição se não tiver o preenchimento físico. As pessoas podem imprimir a lista, assinar, entregar em uma unidade do Ministério Público ou enviar pelo correio, que lá existe indicação. E uma coisa que eu queria deixar também explicada é que, embora o campo de assinatura e preenchimento de dados seja com bastante dados ali, endereço, número do título de eleitor e tudo mais, não é necessário, se a pessoa não tiver em mãos, todos esses dados. Basta a pessoa preencher o nome completo, seu CPF e assinar. O resto dos dados a gente procura através dos sistemas, inclusive sistemas de consulta aberta. O Ministério Público se compromete, como organizador dessa situação, ela ir atrás e preencher os dados faltantes se as pessoas não tiverem em mãos, que a gente sabe que as pessoas não andam com o título de eleitor no bolso. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer e chamar as pessoas para que elas assinem a lista, cada um fazendo a sua pequena diferença, que a gente chega nesse 1,5 milhão de assinaturas que a gente precisa para tentar dar um empurrãozinho para mudar de fato o país.